Olá pessoas, sejam bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um livro que tem tomado os meus dias nas últimas semanas, o livro do Ciro, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Quero falar tudo para vocês sobre esse livro, uma análise completa, então fica comigo e, é claro, se inscreva no canal e, por favor, deixe um like aqui que não custa nada. Ciro Gomes é um político que tem feito parte da cena brasileira pelo menos nos últimos 30 anos. Já foi deputado, já foi ministro, já foi prefeito, já foi governador e concorreu pelo menos 2 vezes ou 3 à presidência da República. E obviamente ele é um candidato polêmico no sentido de ter afirmações que são bastante agressivas em determinados momentos e que podem ser interpretadas de formas que ele diria equivocadas. E obviamente tudo aquilo que um político fala tem um uso político contra ele. Isso acontece muito com o Ciro. Alguns dizem que ele é que nem um peixe, morre pela boca por não se controlar em algumas falas agressivas e acabar respondendo uma série de processos sobre isso. Embora o próprio Ciro costuma dizer que ele foi processado por tal político, por chamá-lo de ladrão, mas nunca foi processado por cometer algum ilícito na frente da administração pública. Ok, ponto para ele. Bom, como esse livro funciona? O livro é dividido em alguns capítulos, 6 capítulos principais, além da introdução, das considerações finais. O primeiro deles chama-se Brasil, uma nação adiada. O segundo deles chama-se As raízes da crise econômica. O terceiro, um novo contexto geopolítico. O quarto, um projeto para o Brasil. O quinto, uma nova agenda de reformas. E por fim, o 6º capítulo, Por uma nova esquerda. E como esse livro funciona? Esses 6 capítulos aqui podem ser divididos, na minha opinião, em 3 partes. Na primeira delas, o Ciro apresenta um diagnóstico sobre o Brasil, uma visão histórica do Brasil, apresentando pontos altos, onde nós tivemos grande crescimento e grande desenvolvimento, e pontos baixos até chegar no momento que nós estamos, esse momento de maior crise política, econômica e sanitária da nossa história. E aqui ele passa pelos governos Fernando Henrique, pelo governo do PT, pelo governo Temer, pelo governo Bolsonaro. A gente sabe que nos últimos anos o Ciro tem apresentado críticas muito fortes ao governo PT, ao Lula, à Dilma, mesmo tendo defendido a Dilma em 2016 naquilo que ele chama de um golpe. Isso é muito legal, porque o Ciro parece bem honesto aqui, no sentido de apresentar as críticas ao PT quando precisa criticar, mas também de fazer as defesas daquilo que o PT fez de maneira correta quando precisa defender. Vamos lá, há um exemplo bem pontual. O Ciro defende uma reforma tributária aqui, uma reforma que vai taxar grandes fortunas, que vai taxar grandes heranças, que são pautas da esquerda há muito tempo no mundo. Mas ele lembra, o PT, afinal de contas, teve 14 anos no poder, quase 16 anos no poder, e não mexeu com isso. Deveria ter feito. Mas também elogia o PT no sentido de ter promovido realmente uma ampliação econômica no país, de ter promovido a melhora da qualidade de vida de muitas pessoas. Ou seja, ele é crítico onde tem que ser crítico e ele defende onde tem que defender. Passando sobre o governo Temer e o governo Bolsonaro, obviamente não tem muito o que defender nesses 2 governos, e eu acho que qualquer um sabe disso, né? Mas ele faz a defesa, por exemplo, da redução da taxa de juros Selic, que hoje é a menor da nossa história, e que isso é de fato muito importante sobre a perspectiva do desenvolvimento. No entanto, ele adverte, e isso você sabe, essa redução da taxa de juros não chegou ainda ao consumidor. Então é, digamos assim, uma falsa notícia positiva. Outra coisa importante, tá, gente? Quando você acompanha as entrevistas do Ciro, as suas palestras, seus vídeos no YouTube, a gente sabe que o Ciro gosta de arrotar números, digamos assim. Traz muitos dados, traz muitos indicadores, traz muitas referências, o que faz com que alguns dos seus algozes, dos seus críticos, digam que o Ciro inventa números, tira números da bunda e assim por diante. E vocês sabem que a primeira coisa que eu fui fazer quando peguei o livro foi olhar lá nas últimas, antes de ler ele, né? Fui nas últimas páginas ver se tinha referências às fontes do Ciro. E aí eu me decepcionei, não tem. Será que ele inventa números mesmo? Não é possível que ele faria isso. E aí quando eu comecei a ler, eu percebi que ele escolhe uma estratégia diferente. E obviamente uma estratégia correta, porque afinal de contas isso não é um livro acadêmico, não é um livro para pesquisadores, é um livro para todos, né? Uma leitura fácil. E o que ele faz? Ele coloca todas as suas fontes e referências como notas de rodapé.
E o livro é carregado delas, tá, gente? Muitas fontes, muitas referências, muitos estudos citados aqui. Eu confesso que eu não verifiquei todos, mas verifiquei um grande número para ver que sim, de fato, o Ciro não está inventando número, ele está trazendo dados, esses dados são oficial, e essa é a primeira parte do livro, um diagnóstico sobre como o Brasil chegou até onde chegou. A segunda parte do livro, que vai ser, digamos assim, referência nos capítulos intitulados O Novo Contexto Geopolítico e um Projeto para o Brasil, o Ciro vai dizer, bom, que Brasil que a gente quer? Nós temos um diagnóstico de como chegamos até onde estamos e que Brasil que a gente quer. E aí ele vai trazer algumas pesquisas que mostram a opinião do brasileiro sobre o Brasil. E nesse sentido, ele acredita e ele defende, as pesquisas mostram isso, que o Brasil quer ter um Estado forte, um Estado provedor, que vá garantir às pessoas saúde, segurança e educação. E para tanto, obviamente, ele propõe o que fazer, como chegar a esse Brasil. E aí é a terceira parte do livro, onde vem a ideia do Projeto Nacional O Dever da Esperança. Um projeto, obviamente, é um caminho, é um plano, que tem metas, que tem índices, que tem indicadores, e precisa se construir esse projeto. Ele é nacional porque, afinal de contas, as condições de crescimento e de desenvolvimento, de produção, são tipicamente nacionais. E ele vai escrever esse projeto nacional sobre o que queremos para o Brasil, passando por pelo menos 5 pontos fundamentais que eu vou dividir com vocês agora. O primeiro deles é a recuperação do Estado. Precisamos recuperar o Estado brasileiro e recuperar a visão positiva do brasileiro sobre o Estado, do brasileiro médio, das classes altas e do brasileiro baixo, sobre a função do Estado que tem sido tão dilapidada nos últimos anos. Para isso nós precisamos racionalizar a dívida pública. Ele fala sim sobre a dívida pública aqui, fala muito sobre ela, e ele não fala em momento nenhum que a dívida pública não deva ser paga. Mas ele usou uma metáfora interessante, como um cara que vai ao bar, ao restaurante, acha que a conta deu alta, ele não vai simplesmente não pagar a conta, mas ele vai pegar a comanda, geralmente amarelinha ou branca, e verificar se os índices, se as coisas que estão colocadas ali estão corretas. E é isso. É isso que nós devemos fazer com a dívida pública. Uma auditoria da dívida pública. Junto com isso, uma reforma da Previdência justa. Porque o Brasil precisa de uma reforma da Previdência, porque afinal de contas a nossa população está envelhecendo. Temos cada vez um número maior de aposentados em detrimento de um número menor de pessoas trabalhando e contribuindo. Mas essa reforma precisa ser justa. Não há sentido numa reforma que, por exemplo, obriga um servente de pedreiro a trabalhar até 65 anos. Não vai funcionar. E, obviamente, junto com isso, uma reforma tributária. E essa reforma tributária, ele apresenta aqui vários detalhes dela. Entre outras coisas, vai propor a unificação de tributos, a tributação de grandes fortunas, a tributação de... Que é inacreditável pensar que eu pago IPVA no meu carro, pago IPVA na minha moto, mas se eu tivesse um helicóptero, um jatinho ou uma lancha, eu não pagaria, né? São coisas absurdas que fazem parte do Brasil. Então isso serviria para recuperar o Estado brasileiro. A segunda parte ele chama aqui de uma nova política industrial. O Brasil tem passado por um grande processo de desindustrialização. Isso inclusive é alertado até por especialistas de fora do Brasil. O Rajon Chang, por exemplo, tem um texto falando sobre os problemas e os riscos da desindustrialização brasileira. O Brasil precisa voltar a se industrializar. E aí nós chegamos no terceiro ponto. Ciência e tecnologia para o desenvolvimento. Não tem como termos uma indústria nacional se não tivermos tecnologia e ciência. Por isso é importante voltar a investir em ciência e tecnologia. E aí a crítica forte ao governo Temer e ao governo Bolsonaro, que é o período da nossa história recente com menor índice de investimento em ciência e tecnologia. E a gente sente isso agora com a crise da Covid-19, porque nos faltam remédios, nos faltam respiradores, e as pessoas estão morrendo por conta disso. Seriam coisas que o Brasil poderia estar produzindo com investimento adequado em ciência e tecnologia. Obviamente, atrelado a esse ponto, nós temos aqui uma revolução educacional. Não tem como ter ciência e tecnologia sem ter uma educação de base forte. E Ciro vai propor isso aqui no livro, vai propor metodologias, vai propor uma função para o professor. Ele defende aqui que o professor não pode ser mais um mero passador de informação. Isso está de acordo com a pedagogia moderna, afinal de contas, cada um dos nossos alunos, eu sou professor, falo isso com clareza, tem um número muito grande de informações à sua disposição, né, em um clique, em 10 segundos de pesquisa no Google.
Mas ter um número muito grande de informação significa muitas vezes não saber processar, selecionar e avaliar essas informações. Por isso, fake news fazem tanto sucesso no Brasil, entre os jovens, mas também entre os adultos que não tiveram esse tipo de educação. Então é preciso que o professor seja um mediador entre o aluno e o mundo gigantesco de informações, muitas vezes falsas e mentirosas, que estão à nossa disposição. Por fim não, ainda não é o por fim. O quarto ponto é a cultura. Obviamente um país precisa de cultura. E a cultura tem sido muito maltratada no Brasil nos últimos anos, como sendo coisa de esquerdista, de vagabundo, de malandro. E Ciro deixa claro que não, cultura não é isso. Obviamente a cultura está muito relacionada a uma atividade econômica de primeira grandeza. Nós consumimos culturas, a gente vai para o cinema assistir os filmes da Marvel, da Disney, porque afinal de contas é uma atividade econômica de primeira grandeza. Por que o Brasil não pode ser também um exportador de cultura? De certa forma, nós já somos em alguns sentidos. E por fim, o último ponto do projeto para o Brasil, ele chamou aqui de Brasil o celeiro do mundo. A vocação do Brasil de ser o grande fornecedor de alimentos para o mundo. Obviamente, ele defende aqui a agroindústria brasileira e o agronegócio. Não que ele vai dizer que a agroindústria e o agronegócio são perfeitos. Fala também da agricultura familiar, tá? Mas ele vai dizer que nos últimos anos é justamente o agronegócio que tem mantido o desenvolvimento no Brasil, tem mantido o nosso PIB e literalmente pagado as nossas contas. Então o Estado não pode virar as costas para o agronegócio. A gente precisa defender o agronegócio e defender o agronegócio na mesma medida que estamos promovendo o desenvolvimento da indústria, porque o Brasil não pode ficar refém do agronegócio, que é basicamente o que está acontecendo agora. É claro que ele chama atenção para o estresse que gera entre o desenvolvimento do agronegócio com a preservação do meio ambiente. E ele diz aqui, não podemos escolher entre produzir e preservar. Nós precisamos aprender a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, de novo, ele vai defender o desenvolvimento da indústria e da tecnologia. Porque com mais tecnologia, a gente produz mais e a gente preserva mais. E aí ele faz uma defesa muito forte da Embrapa, da reestruturação da Embrapa. E cada pontinho desse sobre um projeto nacional para o Brasil está atrelado ao próximo capítulo que ele vai chamar de uma agenda de reformas, onde ele defende aqui uma reforma política, uma reforma na saúde, uma reforma na segurança pública, que vão garantir esse desenvolvimento para o Brasil. E a parte final do livro, Por uma Nova Esquerda, o Ciro traz um debate muito importante para a esquerda, para o pensamento progressista, uma análise sobre por que a esquerda perdeu as últimas eleições no Brasil e em bons lugares do mundo, por um motivo simples. Segundo ele, a esquerda adotou as pautas identitárias, que são pautas muito importantes, mas a defesa ferrenha das pautas identitárias acabou afastando uma parte da população brasileira, mundial, principalmente uma parte mais simples, mais pobre, que era o eleitorado da esquerda, porque são conservadores no ponto de vista, digamos assim, social e cultural. Então, defender pautas identitárias fez com que a esquerda perdesse parte da capacidade de dialogar com a população mais conservadora no sentido dos costumes, abrindo espaço para que a direita e a extrema-direita ganhassem o coração dessas pessoas. E aí a gente vê, por exemplo, o crescimento da igreja evangélica no mundo, não trazendo a igreja evangélica como inimigo. Justamente esse é um ponto que esses analistas sobre uma nova esquerda têm defendido, mas que a esquerda precisa aprender a dialogar com essas pessoas, não simplesmente querer empurrar uma pauta identitária, mas também não abandonar a pauta identitária, porque a pauta identitária faz parte daquilo que é ser de esquerda, que é você se preocupar com o direito dos outros, com a felicidade dos outros. Então, buscar um equilíbrio entre esse ponto para recuperar a capacidade de diálogo com as populações mais conservadoras. E no final das contas, o livro é a apresentação de um projeto político para o Brasil, onde tem as metas, tem o que queremos e tem o que devemos fazer para chegar naquele ponto. Obviamente o livro antecipa aquilo que vai ser o projeto do Ciro, o projeto do PDT para a corrida eleitoral de 2022. O livro é interessantíssimo, o livro eu acho ele muito bom, assim, muito perspicaz no diagnóstico do Brasil. E acho que as ideias para o Brasil que o Ciro propõe aqui são com certeza muito mais interessantes e corretas de um ponto de vista acadêmico, científico, do que aquilo que o Brasil tem feito nesse momento. Recomendo a leitura e já peço para vocês, quem quiser ler o livro,
o link está aqui embaixo na descrição. Você pode comprar o livro, ajudar o canal e, obviamente, vale muito a pena a leitura. Não só para quem é de esquerda, é claro que não, mas sobretudo para quem é de direita também, porque afinal de contas vocês podem começar a imaginar que isso que está acontecendo no Brasil agora, as atitudes do governo Bolsonaro, não vão acabar com a esquerda brasileira, mas vão provavelmente manchar muito a história da direita. Por isso esse livro é fundamental. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, deixa um comentário e, óbvio, inscreva-se no canal. Forte abraço a todos e valeu!